Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, por favor, no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 18. Vamos dar continuidade às exposições no livro de Gênesis, concluir o capítulo 18. Vamos ler do versículo 16 até ao versículo 33, onde o Senhor revela os seus planos, deixa claro o propósito da eleição. E por fim, nós temos a narrativa da intercessão de Abraão. Irmãos, esta é uma das passagens mais belas e mais profundas da Escritura, da Sagrada Escritura. Esse texto, ao meu ver, é uma janela aberta para o próprio coração de Deus. E também é um espelho que reflete a responsabilidade e o privilégio daqueles que Ele, por sua graça, chama para si. Responsabilidade e privilégio, aqui nesse texto. Então observem a interação, a ousadia e a humildade de um homem que conhecia o seu Deus. Verso 16, diz assim a palavra do Senhor: Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: Será que devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: O clamor de Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E, se este for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: Será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: Se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. Abraão continuou: Eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Deus respondeu: Não a destruirei se encontrar ali 45. Então Abraão disse: E se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: Não o farei por amor aos 40. Abraão insistiu: Não se ire o Senhor, se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: Não o farei se encontrar ali 30. Abraão continuou: Eis que me atrevi a falar ao Senhor,
E se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Até aqui, até o verso 33 do capítulo 18. Vamos uma vez mais ao Senhor em oração. Bendito Deus, nosso Senhor e Pai, é a Tua palavra que está diante de nós, que será exposta, Senhor. Nosso coração será exposto à Tua palavra. Pai, que esta palavra produza em nós arrependimento, crescimento e comunhão sincera contigo, Senhor. Deus, fala conosco, que o Teu Santo Espírito comunique aos nossos corações as verdades profundas que se encontram nesse texto, nesta porção da Tua palavra. Esta é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós mergulharmos nesse texto maravilhoso, vamos recordar brevemente o que vimos há algumas semanas atrás, quando nós tratamos do verso 1 até o verso 15 do capítulo 18. No início do capítulo 18 nós temos o primeiro exemplo explícito do Senhor aparecendo como homem para homem, o que nós vimos que é uma prefiguração da encarnação de Cristo. Ali era o anjo do Senhor, nosso Senhor, aparecendo como homem a Abraão e mantendo relações familiares com ele. O Senhor então visita Abraão e Sara nos cavalhais de Mamre. Nos versículos 1 a 15, nós percebemos que essa visita tinha pelo menos dois propósitos específicos, essa visita divina. O primeiro, o anjo da aliança, o próprio Senhor, quis se assentar à mesa e comer com Abraão. Ele não veio apenas para falar sobre a aliança, mas para demonstrar na intimidade de uma refeição, apontando para a ceia do Senhor, na intimidade de uma refeição, a certeza do seu favor e a realidade da sua amizade. E quando nós falamos de amizade, nós estamos falando do contrário de inimizade, que era onde nós nos encontrávamos fora do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor nos comunica, nos mostra a realidade da situação em que nós nos encontramos por intermédio de Cristo Jesus, de inimigos para amigos de Deus, em comunhão íntima, em intimidade. Que cena gloriosa, irmãos! O Rei eterno partilhando pão com um pecador redimido. O segundo propósito é que Deus veio para assegurar Sara do seu poder. Deus veio para edificar a fé de Sara, confrontando a sua incredulidade com uma pergunta que ecoa através dos séculos. Versículo 14: haveria coisa alguma demasiadamente difícil para o Senhor? Ou como nós tratamos, haveria algo maravilhoso demais ao Senhor? Então ele veio para quebrar o riso da dúvida de Sara e plantar a semente da fé, para edificar uma fé sólida. A fé que era vacilante, que era duvidosa, foi edificada pelo próprio Senhor. E essa é a nossa experiência diária. A nossa fé, que é fraca, que é vacilante, é edificada diariamente pelo nosso Senhor. Então, tendo cumprido esses dois propósitos, a comunhão e a edificação, Deus agora volta a sua atenção para um terceiro motivo,
que será o coração da nossa meditação de hoje. Nós descobrimos nesta sessão que Deus também veio para investigar. Soa um pouco estranho, né? Mas enfim, Ele veio para ver com os seus próprios olhos se o clamor de Sodoma e Gomorra correspondia à realidade, e em caso afirmativo, para executar juízo. Então é nesse contexto, de certa forma sombrio, à beira da destruição, que a intercessão de Abraão floresce com uma beleza incomparável. E por que a beleza dessa intercessão ela é incomparável? Porque ela aponta para a intercessão perfeita, que é feita por nós, por intermédio de Cristo Jesus. Então acompanhamos este diálogo em 3 movimentos. Os 3 visitantes. O Senhor e 2 anjos estão de pé agora. Eles se levantam, olham para frente em direção a Sodoma e começam a caminhar. E Abraão, com aquele instinto de quem não quer se despedir da presença do seu amado, os acompanha para os encaminhar, como diz o texto. Então o Senhor faz uma pergunta que deveria nos deixar boquiabertos e espantados de gratidão, e com muita gratidão, boquiabertos de espanto e gratidão. Ele diz no versículo 17: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Percebem o que está acontecendo aqui, irmãos? O Deus Altíssimo, o juiz de toda a terra, o santo que habita em luz inacessível, está prestes a executar um juízo de fogo e enxofre. E antes de fazê-lo, ele consulta consigo mesmo: devo esconder isso do meu amigo Abraão? Abraão havia sido promovido a uma posição extraordinariamente distinta. Ele era chamado de amigo de Deus, assim como nós fomos promovidos a uma posição extremamente distinta. Abraão o foi, e assim nós somos amigos de Deus, de inimigos para inimigos. E à luz desse relacionamento privilegiado, era apropriado na própria mente de Deus que os seus propósitos lhe fossem revelados. E é por isso que o salmista, ele canta alegremente, lá no Salmo 25, versículo 14: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Irmãos, precisamos entender isso. Deus não se revela aos orgulhosos, aos autossuficientes, aos que acham que podem viver sem Ele. Ele revela os seus segredos, Ele revela o seu coração, os seus planos, os seus propósitos aos seus amigos. A amizade com Deus é um lugar de enorme privilégio. E Abraão, por pura graça, ocupava esse lugar. E nós, por pura graça, ocupamos este lugar nesta manhã. O versículo 19, então, traz uma das declarações mais profundas e talvez uma das mais mal compreendidas de todo o capítulo 18. Deus diz o seguinte: porque eu o tenho conhecido. Ou, como algumas versões traduzem, porque eu o conheço. Irmãos, o sentido hebraico aqui é muito mais rico do que o que entrega as nossas traduções.
A tradução mais precisa e que captura, digamos assim, a intenção divina é esta: porque eu o escolhi, porque eu o elegi. O conhecimento que Deus fala aqui não é o simples conhecimento de alguém que existe. Não é o simples conhecer que alguém existe. Afinal, Deus conhece a existência de cada átomo deste universo. Então não é esse conhecimento de saber da existência, é um conhecimento, ele sabe que você existe, ele sabe que você está sentado aqui neste momento, mas este é um conhecimento de relacionamento íntimo, relacionamento de aliança, de escolha pessoal. Eu o elegi, eu o escolhi para revelar os meus planos, os meus propósitos. Então, uma escolha pessoal e soberana. É este conhecimento que o texto está falando. Esse é o sentido. No Antigo Testamento, a palavra hebraica utilizada é yadá, conhecer. E vejam, irmãos, que curiosidade, é a mesma palavra usada para descrever o relacionamento conjugal. É o mesmo termo, a mesma palavra que aparece lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1, que está escrito assim: e Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu. É a mesma palavra, o mesmo termo hebraico. Então, isso aqui está falando de intimidade, de muita intimidade. Não é de um simples conhecimento raso. É um conhecimento que implica amor profundo, escolha, união. E nós estamos unidos com Cristo. Em Amós, capítulo 3, versículo 2, o Senhor diz a Israel: de todas as famílias da terra, somente a vós vos tenho conhecido. Ora, como já disse, Deus conhece todas as nações. Ele sabe da existência do Egito, da Síria, da Babilônia. Mas há um conhecimento especial, um conhecimento de eleição que Ele reserva para o seu povo. Ele diz: a vocês, Israel, eu conheci de uma forma que não conheci nenhuma outra nação. E por que Ele os conheceu dessa forma? Não porque eles fossem melhores, maiores ou mais numerosos, mas porque Ele os amou, porque Ele os escolheu por sua soberana benevolência, por pura graça. Deus os escolheu. Meus irmãos, nós precisamos falar disso com clareza. Quando nós afirmamos, como cristãos reformados, calvinistas, que cremos na doutrina da eleição, nós não estamos inventando uma novidade teológica. Estamos simplesmente lendo o que a Bíblia claramente ensina. Mas precisamos ir além desta mera afirmação e informação e perguntar: em que tipo de eleição você crê? Em que tipo de eleição você tem crido? Mas por que essa pergunta? Porque há basicamente duas posições sobre a eleição. A primeira, e a que é mais popular e mais difundida nos círculos evangélicos, é a chamada eleição condicional. Ela ensina que Deus, em sua presciência, Ele olhou através do corredor do tempo e viu que alguém iria crer nele por sua própria vontade. E então, com base nessa fé prevista, Ele escolheu para a salvação. Parece piedoso à primeira vista, não parece? Mas é profundamente problemático.
A segunda, e esta é a doutrina clara nas Escrituras, é a eleição incondicional. Ela ensina que Deus elege pecadores para a salvação, não com base em qualquer mérito, qualidade ou fé prevista neles, mas única e exclusivamente com base no seu soberano beneplácito, na sua misericórdia, na sua livre e soberana graça. Como Paulo escreve aos Romanos, capítulo 9, versículo 16: assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Agora, por que isso é tão importante? Porque a eleição condicional, meus irmãos, implica uma visão inferior de Deus. Se Deus precisou olhar através do tempo para descobrir quem iria crer, isso significa que havia algo que ele não sabia antes de olhar, havia algo que ele não sabia antes de procurar saber. E se Deus adquiriu conhecimento, se ele aprendeu alguma coisa, então ele não é onisciente. E se ele não é onisciente, então ele não é o Deus das Escrituras. Ele é um Deus limitado, dependente da criação para saber o que vai acontecer. Então, a eleição condicional, baseada na presciência de Deus, é antibíblica. E infelizmente é a visão mais difundida, mais popular e mais comum no meio da cristandade nos nossos dias. Portanto, a questão da eleição não é e não deve ser um debate teológico árido e abstrato. Nós precisamos conhecer e estar fundamentados solidamente nestas verdades bíblicas, que nós fomos eleitos incondicionalmente pela livre e soberana graça do Senhor. Não há mérito algum em nós. Então essa visão, essas visões, ela afeta diretamente a maneira como você vê o próprio Deus. Por isso é tão importante. Uma visão de Deus que opera condicionalmente. Eu te salvo porque você fez algo primeiro. Produz uma compreensão completamente diferente da sua soberania, do seu amor e da sua graça. A Bíblia, porém, nos apresenta um Deus soberano, que elege para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por meio das obras, mas por meio daquele que chama. Romanos capítulo 9, versículo 11, escreve o apóstolo Paulo. E por isso, meus irmãos, devemos ser profundamente gratos. O amor de Deus foi derramado sobre nós, não porque Deus previu algo de bom em nós, não foi por isso, porque Ele não previu, Ele não viu nada além de pecado e rebelião. Ele nos amou porque Ele nos amou. Ele nos escolheu porque Ele nos escolheu. Não porque havia algo em nós que fizesse que merecêssemos tal escolha. Eu o tenho conhecido. Esta é a única explicação para a nossa salvação. Eu o tenho escolhido. E a eleição, ela tem um propósito prático. O texto não para na eleição, ele avança imediatamente para o propósito da eleição. Deus não diz apenas, eu escolhi Abraão. Ele diz, porque eu o tenho conhecido, para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele
ordene o quê? Que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Verso 19. Então, a eleição tem um propósito prático. A eleição não é um fim em si mesma. Deus não elegeu Abraão simplesmente para deixar os seus inimigos furiosos, nem para que Abraão ficasse sentado numa poltrona contemplando a sua própria sorte. Deus o elegeu para algo, o elegeu para instruir seus filhos e a sua casa no caminho do Senhor. Isso nos diz algo muito importante. E aqui eu quero aplicar diretamente aos corações dos pais, dos maridos, dos homens desta congregação, entre os quais eu estou incluso. A Escritura coloca sobre os ombros do pai a responsabilidade primária pela educação e edificação espiritual dos filhos. Não sou eu que estou falando, é a Escritura Sagrada. Ela coloca sobre os ombros do pai a responsabilidade primária pela educação e a edificação dos filhos. Não é responsabilidade primária da esposa. Embora ela seja uma auxiliadora indispensável e preciosa, ela não pode carregar sobre os seus ombros a responsabilidade que é do sacerdote da casa. Não seja omisso, não seja covarde, seja um homem bíblico. Assuma sobre os seus ombros a sua responsabilidade. A edificação da sua casa, a edificação da sua família, do seu lar, é responsabilidade sua. É responsabilidade do pai. Ele deve ser o profeta, ele deve ser o sacerdote dentro da sua própria casa. Ele deve ser o professor bíblico dos seus filhos. E um pai que ama a palavra, que lidera o culto doméstico, que conversa sobre Deus à mesa, que ora com os filhos antes de dormir, esse pai está cumprindo o propósito para o qual Deus, em sua graça, o elegeu. E aqui eu lhes pergunto, com amor e também com firmeza, qual tem sido o professor, qual tem sido a voz ativa dentro da sua casa? Qual tem sido a sua responsabilidade? Irmãos, isso é sério. A razão pela qual tantos jovens, mesmo tendo crescido dentro de congregações sólidas, que têm se perdido em alcoolismo, dependência química, imoralidade sexual, abandono da fé, é em grande medida, em grande parte, porque os pais não assumiram a sua responsabilidade. Delegaram à escola, delegaram à igreja, deixaram a própria sorte. Mas a palavra de Deus é clara: ordene a seus filhos e a sua casa depois deles. Homens, meu irmão, se você tem negligenciado isso, o Senhor está nos exortando esta manhã. Arrependamo-nos, voltemo-nos para o Senhor, comecemos hoje, peguemos as nossas Bíblias, reunamos as nossas famílias, oremos com eles, leiamos os Salmos, ensinemos um versículo. Precisamos assumir a liderança que Deus nos deu.
Abraão foi escolhido com um propósito claro, prático e relacional. Instruir Isaque. E olhe, falando em termos humanos, se ele não tivesse cumprido essa missão, a obra de Deus teria sido prejudicada. Será que nós não temos prejudicado a obra do Senhor por causa da nossa omissão dentro dos nossos lares? Foi Abraão quem formou Isaque, Isaque que instruiu Jacó, e assim por diante, até que finalmente a semente prometida, o nosso Senhor Jesus Cristo, surgisse. Então, a eleição soberana de Deus, ela opera também através da fidelidade dos pais. Isso está explícito aqui. E também nós somos ensinados na Sagrada Escritura que nós precisamos operar a nossa fé. Nós precisamos colocar em prática a nossa fé, precisamos colocar em prática a nossa eleição. A doutrina da eleição, por mais graciosa que seja, ela não pode nos levar ao comodismo. Nós somos chamados à responsabilidade e precisamos assumir tal responsabilidade. O texto prossegue. O Senhor agora se dirige diretamente a Abraão. Versículo 20. O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Irmãos, reparem na linguagem. Ela ecoa deliberadamente o que foi dito sobre o mundo antes do dilúvio. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, nós lemos que o mal do homem era grande na terra, e também nós lemos que todo o seu pensamento era mal continuamente. E aqui nós lemos que o clamor do pecado de Sodoma, que chegou até o Senhor, era de pecado gravíssimo. O pecado de Sodoma e Gomorra não era um pecado privado, escondido, ocasional. O texto hebraico diz que o seu pecado era pesado excessivamente. É o que o termo hebraico expressa originalmente. O termo que é utilizado aqui é kabemod. Era um pecado grave ao extremo. Era um pecado que subia aos céus com um clamor por justiça. Então no versículo 21, Deus diz algo que nos faz parar atônitos. E é algo que soa estranho aos nossos ouvidos. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Ora, o Senhor não sabia? Isso significa que Deus não sabia o que se passava em Sodoma? Ele é onisciente. Ele vê todas as coisas. Então por que ele diz, descerei e verei? Irmãos, esta é uma forma de linguagem chamada antropomorfismo. Vou traduzir. Deus está falando em termos humanos. Deus está sendo pedagógico conosco. Ele está nos ensinando aqui. O que Ele está nos ensinando aqui é algo precioso sobre o seu caráter. Deus está falando em termos humanos para que nós possamos entendê-lo. E Ele está nos ensinando sobre o seu caráter. É tão precioso. Ele está nos ensinando que Ele não julga precipitadamente. Ele não se apressa em condenar.
ele investiga, ele espera, ele dá tempo para que a verdade seja estabelecida, nos tornando ainda mais indesculpáveis diante dele. O julgamento divino nunca é baseado em boatos, em suspeitas, em informações incompletas. Ele é baseado em uma investigação perfeita, completa e justa. Irmãos, que conforto para aqueles que são injustiçados. Deus vê, Deus ouve, Deus desce, Deus investiga, e quando Ele age com pleno conhecimento. E então o versículo 22 nos dá uma cena instigante. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Os dois anjos então partem em direção à cidade condenada, diga-se de passagem, mas o Senhor, o terceiro homem, o anjo da aliança, fica. Ele espera, ele permanece, e Abraão permanece com ele. É como se Deus dissesse: agora, Abraão, você sabe o que eu estou prestes a fazer, você sabe o que Sodoma merece, o que você tem a dizer sobre isso? Agora note uma curiosidade textual. Muitos manuscritos antigos dizem que Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor, e é o que nós temos na nossa tradução. Porém, a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, ela diz exatamente o oposto. Ela traz da seguinte forma: o Senhor ainda permaneceu diante de Abraão. Qual é a diferença? É imensa. Na primeira versão, Abraão é o suplicante que se coloca diante do rei. Na segunda versão, o rei se coloca diante do seu servo, como quem espera. Agora, os copistas posteriores, temendo que isso parecesse de alguma forma depreciativo para Deus, poxa, Deus esperando por Abraão, Deus ficou diante de Abraão, esperando por ele. Então eles temeram que isso parecesse depreciativo, né, para Deus, como se ele estivesse subordinado a Abraão. Então mudaram o texto para a forma mais respeitosa, ok? Mas eu lhes pergunto, será que a versão original não capta exatamente o que está acontecendo? Deus está em posição de espera. Ele está desafiando Abraão a interceder. Ele está, por assim dizer, se colocando diante do seu amigo e dizendo: agora fale, agora ore, agora me mostre que você entendeu quem eu sou. E Abraão, na sua fidelidade, ele não hesita, ele não se cala, ele permanece e ele ora. Então nós chegamos ao coração do nosso texto. Abraão se aproxima, e a palavra hebraica nagash, que é usada aqui, ela carrega a ideia de se aproximar com ousadia, mas com extrema reverência. E faz uma pergunta que resume toda a sua teologia. Veja, irmãos, a ousadia desta pergunta que Abraão faz: será que vai destruir o justo com o ímpio? À primeira vista parece que Abraão está questionando o caráter de Deus, não é mesmo?
Irmãos, notem o que Abraão está fazendo. Ele não está barganhando com Deus. Ao contrário de ele estar questionando o caráter de Deus, ele não está tentando subornar o juiz. Ele está sim explorando a própria natureza de Deus. É isso que Abraão faz na sua intercessão. Ele está apelando para a justiça divina com base como a base da sua intercessão. Ele diz, em essência, o que Abraão está dizendo: Senhor, eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o juiz de toda a terra, e o juiz de toda a terra, por definição, não pode ser e não pode fazer o que é injusto. Portanto, eu pergunto: o Senhor destruiria o justo juntamente com o ímpio? Isso não seria justo, e o Senhor é justo. Então é isso que Abraão está declarando diante do Senhor. E aqui nós temos uma lição fundamental sobre a oração. A oração verdadeira, a oração que prevalece, não é aquela que tenta mudar a vontade de Deus, e muito menos convencê-lo a fazer algo que ele não quer fazer. A oração verdadeira é aquela que se agarra àquilo que Deus já revelou sobre si mesmo. Abraão não está pedindo que Deus se torne misericordioso, ele está pedindo que Deus seja justo, porque ele sabe que a justiça de Deus, quando devidamente entendida, inclui a sua misericórdia para com o justo. E a resposta do Senhor é imediata e surpreendente. Se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Versículo 26. Abraão então começa a sua intercessão em 6 movimentos. E eu quero que vocês observem como ele ora, porque isso nos ensina muito sobre a oração. Primeiro, ele ora com humildade. Ele diz: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Versículo 27. Ele não se esquece de quem ele é. Ele é criatura, Deus é o Criador. Ele é pó, Deus é eterno. A verdadeira ousadia na oração nunca é arrogância. Ela nasce da humildade. Irmãos, nós, quando frequentamos alguns outros círculos e participamos de algum momento de oração, nós constantemente vemos as pessoas se colocando diante de Deus com uma arrogância, determinando coisas para que Deus faça, exigindo coisas diante de Deus. Isso é muito comum, infelizmente. Mas Abraão, ele não faz isso, e ele nos ensina sobre a verdadeira oração: intimidade, humildade, ousadia. Segundo, ele ora com ousadia. Ele não se cala depois da primeira pergunta. Ele volta, ele insiste, ele reduz o número de 50 para 45, para 40, para 30, para 20, para 10. E a cada vez essa insistência de Abraão é respondida por Deus de forma graciosa. Não destruirei, não destruirei, não destruirei, não destruirei, Abraão. Deus está ensinando Abraão aqui, e está nos ensinando também, que
a sua justiça e a sua misericórdia não são opostas, elas caminham juntas. Deus pouparia a cidade por amor de 50, por amor a 40, por amor a 20, 30, por 10. Agora Abraão para no 10. Ele não pede por 5, ele não pede por 1. E por quê? Porque ele não continuou insistindo, intercedendo? Porque ele sabe, de alguma forma, que não há nem mesmo 10 justos em Sodoma. Ele sabe que seu sobrinho Ló está ali, mas isso não é suficiente. Por quê? Porque Ló não deveria permanecer ali. Por isso ele não intercede por menos que 10, porque ele sabia que não havia nem apenas 10, e que embora o seu sobrinho fosse justo, ele não deveria permanecer ali. Irmãos, e nós aprendemos com isso que a intercessão de Abraão, ela é real, insistente, mas ela é realista. Ele ora até onde a justiça de Deus permite. Ele não pede que Deus seja injusto. E meus irmãos, nós precisamos entender algo crucial sobre a oração. Peter Forsyth, um influente teólogo escocês, influente até demais, lá do início do século XX, ele disse certa vez algo que eu considero perigoso, no mínimo perigoso. Presta atenção, presta bem atenção para os irmãos não se confundir. Ele escreve o seguinte, abre aspas: é da vontade de Deus que submetamos a sua vontade à nossa por meio da oração. Está certo isso? Vou repetir. Ele diz o seguinte: é da vontade de Deus que nós submetamos a sua vontade à nossa por meio da oração. Irmãos, isso beira a blasfêmia. Mas essa é uma das posições mais populares entre a cristandade nos dias de hoje. As pessoas entendem e querem submeter a vontade de Deus à vontade deles através da oração. Coloca lá no YouTube um momento de oração de algum outro. Não coloca não, tá? É só que você vai ver como é que é a sistemática da oração da maioria nos nossos dias, acreditando piamente que podem submeter a vontade de Deus à sua própria vontade. Isso que ele afirma é mentira, não é verdade, não é bíblico, é antibíblico, contraria a palavra de Deus. Nós não submetemos a vontade de Deus à nossa. E do ponto de vista divino, a oração ela não muda as coisas. Ela não muda as coisas. Deus não é persuadido contra a sua vontade. Ele não é um juiz relutante que precisa ser importunado por nós para agir. Então, para que serve a oração? Biblicamente falando, a oração é o meio pelo qual nós nos apropriamos das bênçãos que Deus já prometeu e já determinou para nós. Então, é o contrário. Por meio da oração, as nossas vontades são submetidas à vontade de Deus. A oração é o meio pelo qual nos apropriamos das bênçãos.
já determinadas. Então, a oração não muda a vontade de Deus, a oração nos alinha com a vontade de Deus. Não mudamos o coração de Deus. Não somos o ponto fraco de Deus. Como alguém disse recentemente, nós não somos o ponto fraco de Deus. O nosso coração é que é transformado enquanto nós oramos. O grande exemplo disso é o nosso Senhor Jesus. No Getsêmani, Lucas, capítulo 22, versículo 42, o nosso Senhor, orando, Ele diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. A oração do Senhor já começa com submissão. Se queres. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Ele não estava tentando mudar o Pai, ele estava se submetendo ao Pai. E essa é a essência da verdadeira oração. Abraão não mudou o plano de Deus. Sodoma foi destruída, mas ele intercedeu, ele fez o seu papel. Então, irmãos, o exemplo que nós temos aqui é que a oração, a intercessão, ela deve ser insistente, persistente, ainda que Deus nos mate, precisamos orar incessantemente para que o Senhor nos dê vida. Jó, ele declara: ainda que Deus me mate, nele confiarei. Então, Sodoma foi destruída, mas a oração de Abraão foi em vão? Não, Ló e suas filhas foram salvos. A oração de Abraão foi respondida dentro dos limites da justiça divina, mas foi respondida. Então, irmãos, o que nós aprendemos com esse texto solene e gracioso? Antes de tudo, nós vemos que a amizade com Deus não é algo comum. Nós temos falado sobre isso constantemente nas nossas exposições sobre Gênesis. Porque a amizade com Deus não é algo comum? Porque nós éramos inimigos de Deus. Então a amizade com Deus não pode ser vista e nem tomada e nem tratada como algo comum. É um privilégio concedido a pecadores miseráveis por pura graça. Ele não nos deve explicações. Ele não precisa nos incluir em seus desígnios. E ainda assim, Ele nos chama para perto, nos dá acesso, nos convida a participar, até mesmo na obra da intercessão. Isso não nos exalta, pelo contrário, nos humilha e nos enche de gratidão. Em segundo lugar, fica claro que a eleição soberana de Deus nunca produz passividade, nunca produz comodismo. Ao contrário, ela nos vincula a uma vocação concreta. Abraão foi escolhido para formar sua casa no temor do Senhor. E nós, eleitos em Cristo, fomos separados com um propósito definido: viver em santidade e exercer dentro do lar uma liderança espiritual fiel, instruindo a próxima geração no caminho da aliança. Nós somos família da aliança, nós somos povo da aliança. E aqui
por que nós batizamos os nossos filhos? Porque nós entendemos que eles fazem parte de um lar, de uma casa, de uma família da aliança. Então é nossa responsabilidade instruí-los, fazê-los crescer dentro do conhecimento da aliança e do Deus da aliança. É a nossa responsabilidade. Também aprendemos que a verdadeira oração não nasce da imaginação humana, mas do conhecimento de quem Deus é. Abraão se apoia no caráter divino, na justiça, na fidelidade, na retidão do juiz de toda a terra. E é exatamente aí que repousa a nossa confiança. Nós oramos com reverência, mas também com ousadia, porque sabemos com quem estamos falando. Se não sabemos, deveríamos saber. Além disso, a intercessão não é apenas um meio pelo qual Deus age no mundo, é um meio pelo qual Ele nos transforma. Enquanto Abraão intercede, irmãos, ele é moldado. Sua compreensão se aprofunda, sua fidelidade, sua humildade se intensifica, sua comunhão com Deus se torna mais viva e real. É por isso que, creio eu, há muitas semanas, domingo após domingo, Deus tem tratado conosco sobre esse importante meio de graça, que é a oração. Irmãos, nós temos tido pelo menos 4 ou 5 exposições seguidas que o Senhor tem tratado conosco sobre a oração. Isso significa que de alguma forma nós temos falhado, nós temos desprezado esse meio de graça. Isso é sério. E por fim, tudo isso nos conduz a um ponto maior, a um justo, um único justo, que intercedeu e ainda intercede por nós. Cristo não apenas pediu por nós, Ele se entregou por nós, suportou o juízo que era nosso e agora vive continuamente para nos representar diante do Pai. Diante disso, irmãos, a exortação é clara: oremos com humildade, conscientes de quem somos, pó e cinza, mas também com ousadia, firmados em quem Deus é. Oremos por nossos lares, por nossa cidade, por nossa nação. Nós não conhecemos os limites da paciência divina em termos históricos, mas conhecemos o caráter do nosso Deus. Ele é justo em todos os seus caminhos. Que o Senhor, portanto, nos forme, nos molde como um povo que intercede, que ora, como homens e mulheres que andam com Deus, que instruem fielmente os seus filhos e perseveram na oração. E que, acima de tudo, nos conceda participar cada vez mais do Espírito de Cristo, nosso intercessor. Amém.